Hoje em dia, já se sabe muito bem que políticos costumam dizer uma coisa e fazer outra. O que muita gente não percebe, porém, é que esse comportamento está longe de ser novidade. Ele existia muito antes do nosso tempo e se aplicava até mesmo a alguns dos políticos mais fanaticamente ideológicos da história. Um exemplo gritante aparece na vida privada dos nazistas mais famosos e poderosos do Terceiro Reich. A ideologia nazista colocava o casamento num pedestal, tratando-o como um vínculo sagrado que exigia fidelidade absoluta. Qualquer excesso sexual era condenado como imperdoável. O Estado incentivava ativamente o matrimônio, enquanto o divórcio era claramente desencorajado. Dentro desse contexto, não surpreende que justamente os líderes que mais pregavam sobre casamento, valores familiares e o papel da mulher fossem os primeiros a violar seus próprios princípios. Quase todas as figuras de destaque do regime mantinham casos em segredo, traíam suas esposas, cultivavam relações ilícitas e tinham filhos fora do casamento. O próprio Adolf Hitler permaneceu solteiro até as últimas horas de vida, mas por décadas viveu o que seus contemporâneos chamariam de em pecado com sua companheira secreta. Heinrich Himmler, chefe da SS e defensor ferrenho da família tradicional, separou-se da esposa por causa da secretária e teve com ela 2 filhos ilegítimos. Martin Bormann, secretário pessoal de Hitler e chefe da chancelaria do Partido Nazista, teve 10 filhos com a esposa e ainda assim manteve casos com várias atrizes. O único alto dirigente que parece ter sido fiel foi o Reichsmarschall Hermann Göring, chefe da Luftwaffe e sucessor designado de Hitler. Ele só se casou novamente muito tempo após a morte da primeira esposa e, ao que tudo indica, permaneceu leal à segunda mulher, uma atriz até o fim da vida. O caso mais extremo, no entanto, foi o do ministro da propaganda de Hitler, Joseph Goebbels. Ele não era apenas promíscuo, muitas de suas relações tinham um caráter profundamente perturbador e manipulador, e há poucas dúvidas de que ele abusava repetidamente do cargo para satisfazer seus desejos. Até a escolha de sua esposa causou estranhamento. Magda Goebbels, uma socialite, loira e atraente, era amplamente admirada e, por sua proximidade com Hitler, frequentemente descrita como a primeira-dama não oficial do Terceiro Reich. Em muitos aspectos, ela parecia estar fora do alcance de Goebbels. Quando se casaram em 1931, Magda era divorciada e mãe solteira. Ela se sentiu atraída pela brilhante retórica de Goebbels, seu humor afiado e o carisma que aparentava ter. Já Magda se via como parte da elite social e circulava com facilidade entre pessoas influentes, algo que Goebbels achava especialmente sedutor, pois elevava o próprio status. Mais tarde, o casal teria 6 filhos juntos. Apesar dessa vida familiar, Goebbels foi infiel de forma constante durante todo o casamento. Ele era obcecado pela conquista sexual e tinha acesso às mulheres mais desejadas da Alemanha nazista, especialmente atrizes. Como ministro da propaganda, controlava os estúdios de cinema e as salas de exibição do Reich. Tinha o poder de transformar uma atriz desconhecida em estrela ou destruir uma carreira da noite para o dia. Nessas condições, jovens atrizes que resistiam às suas investidas costumavam pagar um preço alto. Isso levanta uma pergunta fundamental. O que levava Goebbels a agir de maneira tão obsessiva e manipuladora? Os historiadores apontam para uma explicação clara. Goebbels era baixo com apenas 1,65 metros de altura, bem abaixo da média dos homens alemães da época. Além disso, tinha uma deficiência física, um pé direito deformado que virava para dentro, obrigando-o a usar uma órtese e causando uma claudicação visível. Essa condição o impediu de servir na Primeira Guerra Mundial, diferenciando-o de outros líderes nazistas que exibiam medalhas com orgulho. Muitos também consideravam sua aparência pouco atraente. Ele parecia frágil, doentio e, para alguns, inquietante. O que jogava a seu favor era a inteligência afiada, a oratória poderosa e, acima de tudo, o cargo que ocupava. Fora isso, despertava pouca admiração. Goebbels era impopular tanto entre os outros líderes quanto dentro do próprio ministério. Um de seus apelidos, o Anão Venenoso, refletia sua fama de ser sensível demais, frio, vingativo e cruel.
Ele desviava fundos do partido para bancar um estilo de vida luxuoso, mas se tornou indispensável para Hitler, que o protegia da mesma forma que protegia Magda Goebbels. No fundo, a profunda insegurança de Goebbels em relação ao próprio corpo e a sua deficiência se manifestava no que hoje seria chamado de masculinidade tóxica. Ele se gabava obsessivamente de seus casos e conquistas, tentando afirmar domínio por meio do poder sexual. No centro de tudo estava um sentimento profundo de inadequação. Isso não era surpreendente. Enquanto sua propaganda exaltava, sem parar, o ideal ariano, Goebbels personificava exatamente o oposto. Muitos nazistas de alto escalão o consideravam profundamente repulsivo. Goebbels mantinha seus casos basicamente de duas formas. Primeiro, mirava jovens secretárias e funcionárias administrativas dentro do Ministério da Propaganda. Segundo, explorava sua autoridade absoluta sobre a indústria cinematográfica e teatral alemã para pressionar atrizes. Seus métodos eram abertamente manipuladores. Uma ex-secretária contou que Goebbels perseguia jovens funcionárias sem descanso, as assediava, se envolvia sexualmente com elas e, quando tentavam encerrar a relação, ameaçava se matar. Muitas dessas mulheres eram virgens e não se pode descartar que algumas das estagiárias que ele assediava ainda fossem menores de idade. Mesmo assim, sua maior obsessão sempre foram as atrizes. Uma em especial dominou sua atenção por anos, a atriz tcheca Lida Barová. Eles se conheceram em 1936 e iniciaram um caso no ano seguinte. Em 1938, Magda Goebbels descobriu a relação e apelou diretamente a Hitler. Hitler repreendeu Goebbels pessoalmente e ordenou que o caso terminasse, em parte porque a Alemanha estava prestes a ocupar os Sudetos, na Tchecoslováquia. O parceiro de Barová ficou sabendo do romance e a esbofeteou em público, provocando um escândalo. A carreira dela na Alemanha praticamente acabou e a imprensa passou a chamá-la de prostituta. Embora a relação com Barová pareça ter sido consensual, isso não se aplicou a todos os casos de Goebbels. Na época, o secretário pessoal de Goebbels, Karl Hanke, que mais tarde ascenderia a uma posição poderosa na hierarquia nazista, tomou o partido de Magda Goebbels. Ele compilou uma lista com 36 atrizes e outras mulheres com quem Goebbels havia se envolvido, com a intenção de expor o superior. O plano fracassou quando veio à tona que o próprio Hanke mantinha um caso com Magda Goebbels. Além de anão venenoso, Goebbels também era conhecido como o bode de Babelsberg, um apelido que fazia referência à sua perseguição constante a jovens atrizes nos estúdios de Babelsberg, perto de Berlim. Segundo relatos, o termo foi cunhado pela atriz baronesa Irene von Meyendorff depois que ela rejeitou firmemente suas investidas. Ela era famosa o suficiente para que Goebbels não conseguisse arruinar sua carreira e, após a guerra, se casou com o ator britânico James Robertson Justice. Muitas outras mulheres não tiveram a mesma sorte. Um desses casos foi o de Anneliese Ullig, uma atriz em ascensão que já havia aparecido em papéis menores no cinema. Quando conheceu Goebbels, tudo indicava que sua carreira iria decolar. Ele a escalou para um papel principal, mas após o lançamento do filme passou a exigir favores sexuais. Ullig recusou, em parte porque já era casada havia vários anos. Como resposta, Goebbels retirou o filme de cartaz e garantiu que ela fosse forçada a deixar o país, destruindo sua fonte de renda. Depois da guerra, sua carreira se recuperou. Ela participou de produções de sucesso como Rosamunde Pilcher e Der Kommissar. Acabou se estabelecendo na Califórnia e viveu até os 98 anos. Igualmente perturbador é o local onde muitos desses encontros aconteciam. Usando doações do partido desviadas, Goebbels comprou uma mansão de 70 cômodos nos arredores de Berlim, que se tornou palco de inúmeros relacionamentos exploratórios. A única e sombria consolação para as mulheres que ele manipulou e abusou foi que sua vida terminou rapidamente. Goebbels esteve entre os poucos líderes nazistas que permaneceram ao lado de Hitler até o fim. Em 30 de abril de 1945, o dia da morte de Hitler, ele foi nomeado chanceler do Reich. O cargo durou apenas um dia. Ciente de que a derrota era inevitável, Goebbels e sua esposa escolheram um suicídio no dia seguinte.
Antes disso, envenenaram seus 6 filhos, 4 deles com menos de 10 anos e que talvez tivessem tido um futuro apesar dos crimes do pai. O casal chegou a rejeitar várias ofertas, inclusive uma do arquiteto Albert Speer, para tirar as crianças de Berlim e levá-las para um local seguro. Deixe o like se você gostou do vídeo e se inscreva no canal. Obrigado por assistir.